Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Visão de Investidor. Aqui você aprende a como economizar, investir e ter renda extra. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, e se esse conteúdo ajudar você de alguma forma, clica no botão de gostei. E bora pro vídeo! Hoje nós vamos aprender sobre fundos imobiliários. Imagina receber dinheiro todos os meses como se fosse aluguel, sem ter que comprar um imóvel, sem dor de cabeça com o inquilino e começando com pouco dinheiro. Parece bom demais para ser verdade? Pois isso já é realidade para milhares de investidores através dos fundos imobiliários. E eu vou te mostrar tudo bem explicadinho sobre esse investimento incrível, de forma simples e completa como isso funciona, por onde começar, quais são os riscos e como você pode começar a investir ainda hoje. O que são fundos imobiliários? Agora vamos entender de forma clara e completa o que são, de fato, os fundos imobiliários. Fundos imobiliários, também conhecidos como FIIs, são uma forma de investimento coletivo, através da Bolsa de Valores. Sim, este investimento, apesar de render todos os meses, não é renda fixa, ele é renda variável. Na prática, isso significa que várias pessoas juntam dinheiro com um objetivo em comum, investir no mercado imobiliário de forma inteligente e estruturada. Mas diferente de comprar um imóvel sozinho, aqui você não precisa de muito capital para começar. Porque o investimento é compartilhado. Funciona assim. Um fundo reúne recursos de centenas ou até milhares de investidores. Esse dinheiro é centralizado e passa a ser administrado por profissionais especializados no mercado. E aqui entra um ponto extremamente importante. Você não está investindo sozinho. Existe toda uma estrutura por trás de um fundo imobiliário. Primeiro, temos o administrador. Ele é responsável por toda a parte legal, burocrática e regulatória do fundo. É quem garante que tudo esteja funcionando dentro das regras e normas do mercado. Depois, temos o gestor. Esse é, talvez, o papel mais estratégico dentro de um fundo imobiliário. É o gestor quem decide onde investir, quais imóveis comprar, quando vender, quais contratos fechar. Ou seja, ele é o responsável direto pelos resultados do fundo. E por fim, temos você. O investidor. Também chamado de cotista. Quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, você passa a fazer parte desse sistema. Você se torna sócio daquele fundo. Mas aqui está um detalhe que muita gente não entende no começo. Você não está comprando um imóvel específico. Você está comprando uma pequena fração de um conjunto de investimentos imobiliários. É como se fosse um grande condomínio de investimentos, onde cada pessoa possui uma pequena parte. Na prática, isso significa que você pode ter participação em grandes empreendimentos. Coisas que, sozinho, seriam praticamente impossíveis de adquirir. Imagina, por exemplo, ter uma parte de um shopping center. Ou de um prédio corporativo em uma região valorizada. Ou até mesmo de um grande centro logístico alugado para empresas gigantes. É exatamente isso que os fundos imobiliários permitem. Agora, um ponto essencial. Como eu falei, os FIIs são negociados na Bolsa de Valores, da mesma forma que as ações. Ou seja, você pode comprar e vender suas cotas com facilidade, usando apenas o aplicativo da sua corretora. Isso traz uma vantagem enorme em relação aos imóveis tradicionais. Liquidez. Por que vender um imóvel físico pode levar meses? Até anos. Mas vender uma cota de fundo imobiliário pode levar segundos. E existe também uma padronização nos códigos desses fundos. Todo fundo imobiliário listado na bolsa possui um código que termina com 11. Todos os fundos imobiliários vão terminar com o número 11. Como, por exemplo, HGLG11, MXRF11, KNRI11. Mas você pode estar se perguntando, mas eu já vi um fundo imobiliário na Bolsa de Valores sendo negociado com o final 12. Você também está certo. Isso acontece quando o fundo está passando por uma subscrição. Subscrição é quando o fundo está aumentando seu tamanho e coloca mais cotas dele mesmo no mercado. Ele indica quais são as novas cotas com o número 12 no final delas. Esse detalhe pode parecer simples, mas ajuda muito na hora de identificar que você está lidando com um FII dentro da plataforma. Entenderam? Muito bem, você já está aprendendo a investir em fundos imobiliários, e tudo aqui é gratuito para você. Se estiver gostando desse vídeo, clica no botão de gostei, para eu saber que esse conteúdo é relevante para você. Resumindo tudo isso de forma direta. Fundos imobiliários são uma forma acessível, prática e inteligente de investir em imóveis.
sem precisar comprar um imóvel inteiro. Com gestão profissional. E com a possibilidade de gerar renda ao longo do tempo. E agora que você entendeu essa base, todo o resto começa a fazer muito mais sentido. Como você ganha dinheiro? Agora vem uma das partes mais importantes. Como, de fato, você ganha dinheiro com fundos imobiliários? Porque entender isso muda completamente a forma como você enxerga esse investimento. Existem basicamente 3 formas principais de ganhar dinheiro com FIs. E a primeira é justamente a mais conhecida e a mais desejada. A renda passiva mensal. Essa é a principal atração dos fundos imobiliários. Diferente de muitos outros investimentos, aqui você pode receber dinheiro com frequência, normalmente todos os meses. De forma recorrente. E isso não acontece por acaso. Existe uma regra no mercado que obriga os fundos imobiliários a distribuírem, no mínimo, 95% de todo o lucro gerado para os investidores. Sim, você não ouviu errado, 95% do lucro para você. Ou seja, o fundo gera resultado, e a maior parte disso vai direto para o seu bolso. Agora você pode estar se perguntando: de onde vem esse dinheiro? E a resposta é simples, ele vem das operações do próprio fundo. Nos fundos de tijolo, por exemplo, o principal ganho vem dos aluguéis pagos pelos inquilinos. Empresas alugam galpões, escritórios, lojas em shoppings, e esses pagamentos são distribuídos entre os cotistas. Já nos fundos de papel, o rendimento vem de juros. Como se o fundo estivesse emprestando dinheiro para o setor imobiliário e recebendo isso de volta com rendimento. E em alguns casos, o fundo também pode lucrar com a venda de imóveis. Comprando bem e vendendo por um valor maior. Tudo isso forma o lucro. E esse lucro é distribuído. Agora vamos trazer isso para a realidade. Imagina que você investe R$10.000 em um fundo que paga, em média, 1% ao mês. Isso significa que você pode receber cerca de R$100 todos os meses, sem fazer mais nada. Você pode estar dormindo, jogando ou assistindo TV. E todo mês vai cair R$100 a mais na sua conta corrente. Que você pode reinvestir ou para pagar uma conta de água ou de luz ou até uma pizza. Me conta aqui nos comentários, R$100 a mais todos os meses para você, seria bom? Pode parecer pouco no começo. Mas aqui está o ponto que muita gente não percebe. Isso é recorrente. E pode crescer com o tempo. E é exatamente aí que entra a segunda forma de ganhar dinheiro. A valorização das cotas. Além dos rendimentos mensais, o preço das cotas também pode subir. E por que isso acontece? Porque o mercado funciona com base em oferta e demanda. Lembra que falamos sobre isso no outro vídeo? Então, se um fundo começa a performar bem, tem bons imóveis, contratos sólidos, baixa vacância, mais investidores se interessam por ele. E quando mais pessoas querem comprar, o preço sobe. É assim que você pode ter ganho de capital. Por exemplo, você compra uma cota por R$100. E algum tempo depois, ela passa a valer 120. Se você vender, você realiza esse lucro. E aqui vai uma dica de ouro: os dividendos dos FIIs são isentos de imposto de renda. Mas os lucros das vendas não. Então, se você vender com lucro, você vai ter que pagar imposto pro leão. O imposto é de 20% sobre o lucro. Você precisa separar 20% e pagar a famosa DARF. Eu posso gravar um vídeo explicando melhor sobre imposto e como pagar a sua DARF. Se vocês quiserem, comenta DARF aqui nos comentários, que eu faço. Mas aqui vai um ponto muito importante. Assim como pode subir, também pode cair. O mercado oscila. E é por isso que olhar apenas o curto prazo pode ser um erro. Mas você já aprendeu aqui nesse canal que pode diversificar, para se proteger de eventuais oscilações do mercado, certo? Agora chegamos na terceira forma de ganhar dinheiro. E talvez a mais poderosa de todas. Os juros compostos. Aqui está o segredo dos investidores que realmente constroem renda ao longo do tempo. Ao invés de gastar os rendimentos que você recebe, você reinveste. Pega aquele dinheiro mensal. Compra mais cotas. E aumenta sua participação no fundo. Com mais cotas, você recebe mais rendimentos.
E com mais rendimentos, você compra ainda mais cotas. É um ciclo. Um crescimento em efeito bola de neve. No começo, pode parecer lento. Mas com consistência, isso se transforma em algo muito maior. E é assim que muita gente constrói uma renda crescente ao longo dos anos, sem depender apenas do próprio trabalho. Resumindo tudo isso de forma simples. Você ganha dinheiro com FIIs de 3 formas. Recebendo renda mensal. Se beneficiando da valorização das cotas. E acelerando tudo isso com o poder dos juros compostos. E quando você entende isso, você deixa de ver investimento como algo distante. E começa a enxergar como uma ferramenta real de construção de renda. Tipos de fundos imobiliários. Agora que você já entendeu como os fundos imobiliários funcionam, é hora de dar um passo além. Porque nem todo fundo é igual. Na verdade, existem diferentes tipos de FIIs. Entender isso pode fazer toda a diferença nos seus resultados. Cada tipo tem uma forma diferente de gerar renda, um nível de risco diferente e um comportamento diferente no mercado. E tudo começa com os chamados fundos de tijolo. Os fundos de tijolo são os mais fáceis de entender. Eles investem diretamente em imóveis físicos, reais. Estamos falando de shoppings, prédios comerciais, hospitais, galpões logísticos. Estruturas que você pode ver, tocar e visitar. Esses fundos ganham dinheiro principalmente através do aluguel. Empresas alugam esses espaços, pagam mensalmente. E esse valor é distribuído entre os investidores. É como se você fosse dono de um imóvel, mas sem precisar comprar ele inteiro. Agora, por que muita gente começa por aqui? Porque são fundos mais previsíveis. Você consegue entender de onde vem o dinheiro. Consegue visualizar os imóveis e acompanhar a ocupação desses espaços. Isso traz uma sensação maior de segurança. Mas claro, existem riscos. O principal deles é a vacância. Vacância é o espaço vazio do imóvel. Uma dica. Uma vacância saudável fica em torno de 0 a 10%. Se o imóvel fica vazio, não tem aluguel. E isso impacta diretamente na sua renda. Por isso, fundos com imóveis bem localizados, com vários inquilinos diferentes e bons inquilinos tendem a ser mais valorizados. Agora vamos para um tipo completamente diferente. Os fundos de papel. Aqui, não existem imóveis físicos. O investimento é financeiro. Esses fundos aplicam em títulos do setor imobiliário, conhecidos como CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários. Na prática, funciona como um empréstimo. O fundo empresta dinheiro para empresas do setor imobiliário e recebe esse valor de volta com juros. E é exatamente desses juros que vem o rendimento dos investidores. Por isso, fundos de papel costumam pagar mais. Só que aqui entra um risco importante. O risco de crédito. Ou seja, a possibilidade de quem tomou o dinheiro não pagar. Por isso, a qualidade dos títulos e das garantias é fundamental nesse tipo de fundo. Agora, existe também um terceiro tipo. Os fundos híbridos. Como o próprio nome sugere, eles misturam estratégias. Parte do dinheiro vai para imóveis físicos. E parte vai para títulos imobiliários. Isso traz mais diversificação. E pode equilibrar melhor risco e retorno. É como ter o melhor dos dois mundos. Mas também exige uma análise mais cuidadosa. E por último, temos os chamados fundos de fundos. Ou simplesmente, FOFs. Esses fundos não investem diretamente em imóveis, nem em títulos. Eles investem em outros fundos imobiliários. Ou seja, você compra uma única cota. Mas, indiretamente, está investindo em vários fundos ao mesmo tempo. A grande vantagem aqui é a diversificação automática. Com pouco dinheiro, você consegue ter exposição a diferentes tipos de fundos, setores e estratégias. Mas existe um detalhe importante. A taxa. Como você está investindo em um fundo que investe em outros fundos? Existe uma camada extra de custos. É o que muitos chamam de taxa dupla. E isso pode impactar a rentabilidade no longo prazo. Agora, se você parar para analisar,
Cada tipo de fundo tem seu papel dentro de uma estratégia. Alguns são mais focados em renda, outros em estabilidade, outros em diversificação. E o investidor inteligente não escolhe apenas um. Ele entende como cada um funciona e usa isso a seu favor. Porque no final das contas, investir bem não é sobre escolher o melhor fundo. É sobre montar uma estratégia que funcione para você. Riscos dos FIIs. Agora vamos falar da parte que muita gente ignora. Vacância. Imóvel vazio igual sem renda. Inadimplência. Inquilino não paga. Oscilação de mercado. Preço da cota sobe e desce diariamente. Taxa de juros, Selic. Quando os juros sobem, FIIs caem, geralmente. Isso acontece porque investidores migram para renda fixa. Como escolher um bom FII? Dividend yield. Quanto paga de rendimento? Cuidado! DY alto demais pode ser armadilha. Qualidade dos imóveis. Localização. Tipo de imóvel. Demanda. Vacância. Quanto menor, melhor. Gestão. Histórico da gestora. Transparência. Liquidez. Facilidade de comprar e vender. Quanto precisa para começar? Diferente de imóveis tradicionais, você não precisa de milhares de reais. Algumas cotas custam menos de R$ 10. Estratégia. Começar pequeno. Investir mensalmente. Crescer com consistência. Vantagens dos FIIs. Renda mensal. Isenção de IR nos dividendos, para pessoa física. Acessibilidade. Diversificação. Gestão profissional. Você investe como um grande investidor, mesmo com pouco dinheiro. Erros comuns. Buscar só rendimento alto. Não diversificar. Investir sem entender. Vender na queda por emoção. Investir não é sobre pressa, é sobre consistência. Fundos imobiliários são uma das formas mais acessíveis de gerar renda passiva no Brasil. Mas como qualquer investimento, exige conhecimento e estratégia. Se você quer aprender mais sobre como fazer seu dinheiro trabalhar para você, se inscreve no canal e acompanhe os próximos vídeos. Aqui no canal Visão de Investidor, te ensino a cuidar melhor do seu dinheiro e a investir como um profissional. Combinado? E chegamos ao final de mais um vídeo. Obrigado por ter ficado comigo até o final. Isso mostra a sua dedicação em melhorar e que você já está à frente da maioria. Se esse conteúdo te agregou de alguma forma, não deixe de curtir e se inscrever no meu canal, para que possamos ajudar mais gente a melhorar de vida. Até o próximo vídeo.